Beleza, meus lindos. Na última aula a gente viu muita coisa sobre triângulo, cara. Pô, foi assim, excepcional tudo que a gente construiu sobre o triângulo. E agora a gente vai trabalhar um pouco da circunferência, beleza? A gente vai falar um pouco sobre a circunferência, sobre o que é uma circunferência e as suas características estudadas. Cara, vamos lá. O que é uma circunferência? Vou pegar de amarelinho aqui. Então, o que é uma circunferência? Tá aqui, ó. Circunferência é uma figura plana fechada. Então é isso aqui, ó. É esse círculo aqui. Isso é uma circunferência. É um círculo. Certo? Mas, tá, beleza. Uma circunferência é um círculo. Fica meio redundante, né? Cara, a gente vai dizer que uma circunferência é quando você tem um ponto fixo e todos os pontos ao redor dessa circunferência, vou pegar aqui, ó, esse monte de ponto aqui. Todos esses pontos aqui, eles estão a uma distância igual do centro. Então, todos os pontos aqui, esse tracinho aqui é a distância desse ponto do centro até os outros. Todos esses pontos são iguais em sentido de distância. Todos eles estão à mesma distância. Se um tá 5 metros, o outro ponto lá do outro lado também vai estar 5 metros. Se um tá lá em cima, ele também vai estar a 5 metros de distância. Ou seja, circunferência é quando todos os pontos em redor do centro estão à mesma distância. E a distância, essa distância que a gente chama entre esse centro, vou pegar aqui, ó, esse centro aqui, até esse ponto aqui, certo? Essa distância, a gente chama ela de raio. O raio, então, é a distância entre o centro da circunferência e o ponto mais distante da circunferência. E, cara, se aqui na metadinha aqui a gente tem o raio, consecutivamente, o diâmetro, que a gente vai batizar de diâmetro, é justamente quando você pega de um ponto da circunferência do extremo até esse outro ponto extremo aqui. A gente chama isso de diâmetro. Ou seja, se aqui tem um raio, aqui também tem um raio, certo? Por definição, então o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Ou, como a gente colocou aqui em cima, o raio, aqui em cima, aqui, ó. Aqui. O raio equivale a metade do diâmetro. Então tá lá, o diâmetro de uma circunferência é 10 centímetros, ou seja, o raio é 5, que é metade de 10. E daí, cara, a gente consegue tirar uma propriedade muito interessante, né? Antigamente, o pessoal, eles percebiam, cara, que se você pegasse e medisse o comprimento dessa circunferência, ou seja, você pega um barbante aí na sua casa, aí pega um barbante, faz uma circunferência com esse barbante, ou melhor, desenha uma circunferência de raio 10, sei lá, de raio 10. Pega um barbante, cara, e pega esse barbante aí e coloca ele em cima do desenho da circunferência. Corta. Agora, pega esse barbante, estica ele e mede o tamanho desse barbante, que outra vez foi a curva dessa circunferência. Isso que você medir vai dar, sei lá, uns centímetros aí, um tamanho aí, quebrado, um número quebrado. Cara, isso a gente chama de comprimento da circunferência, ou seja, quando você pega a parte que tá de volta, assim, né, esse redondinho aqui da circunferência aqui, ó. Quando você pega esse redondinho aqui da circunferência, estica ele, então você pegou aqui, ó, tá com um corte aqui, e pegou e esticou toda essa circunferência, vai dar um determinado comprimento aqui de x, que a gente vai chamar aqui, né? Então é isso. O comprimento da circunferência é quando você pega um barbante, coloca em cima dela, estica ele e mede esse tamanho. Esse é o comprimento da circunferência. Mas a gente consegue sim, cara, calcular isso. Claro, antigamente o pessoal percebeu, cara, que conforme eles mediam esse comprimento, dividia pelo diâmetro dessa circunferência, eles chegavam a um número que era sempre igual, velho. Sempre igual. Pode fazer aí, cara. Você pegou aí, mediu o comprimento, deu 15. Vou chutar aqui. Pega o diâmetro, divide pelo diâmetro da circunferência, vai dar um valor que é aproximadamente 3,1415. Pega aí outra circunferência, o dobro do tamanho, cara, vai dar o mesmo tamanho. O mesmo valor. Faz isso sempre, cara. Mede aí na sua casa, pega o diâmetro da circunferência que você mediu, pega o comprimento dessa circunferência, desse jeito do barbante aí, divide um pelo outro, vai dar um valor exato. Quer dizer, valor exato não. O valor que eu digo exato no sentido de sempre o mesmo valor. Cara, esse valor é 3,14. E isso se pendura por todas as circunferências.
Então, eles batizaram esse número aí, de estranhão aí, de pi. É daí que vem o número pi. Então, pi é a razão, ou a divisão, entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Com isso, a gente consegue calcular o comprimento da circunferência sem usar barbante, só sabendo o diâmetro. Como? Vamos pegar aqui, tirar isso aqui. Você tem uma equação aqui, ó. C sobre D, C a gente vai chamar de comprimento da circunferência, D o diâmetro, vezes sobre dividido um pelo outro é igual a π. Se eu quero saber o comprimento da circunferência, então eu vou fazer o quê? Vou isolar o C ou vou multiplicar por D dos dois lados, porque quando eu multiplico por D aqui e aqui, corta e aparece um D lá do outro lado. Se eu estou multiplicando e dividindo a coisa pela mesma coisa, eu não estou fazendo nada diferente. Euclides, cara, Euclides dizia isso. Beleza? Então, fica π vezes D, que é o diâmetro. Vamos colocar Dzão do jeito que tá. Dzão. Beleza? Cara, quem que é o Dzão aqui? Ó, mesma coisa daqui, ó. Coloca o 2 pro outro lado lá. Dzão, o diâmetro, como a gente também já viu, é 2 vezes o tamanho do raio. Certo? Como a ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto, a gente pode dizer que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes r. Então é daí que vem. Esse é o tamanho ou comprimento de uma circunferência, cara. Você pega o número π, multiplica por 2 vezes o raio, você vai chegar nesse valor aí, que a gente acabou de mostrar aqui, de deduzir para você. Beleza? Cara, isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui em exercícios também cai bastante. Lembrando que a gente tem nosso ângulo, certo? Você pegar esse ângulo aqui, cara, ele tá uma distância certa aqui do centro. Você rotacionar esse ângulo em uma curva de 360 graus, como ele tá a mesma distância aqui, você tá vendo aqui, né? Então, esse ângulo forma uma circunferência. Cara, vamos descer aqui para aqui. Então, como a gente calcula a área dessa circunferência? A gente sabe calcular o comprimento dela, sabe calcular o raio, sabe calcular o diâmetro, sabe calcular π. Vamos saber como a gente calcula a área dessa circunferência. É a única coisa que tá faltando. Beleza? Cara, vamos lá. Então, vamos pegar a circunferência aqui. Vamos pegar a circunferência. E vamos traçar, colocar um retângulo, um quadrado dentro dessa circunferência, que nem eu fiz aqui. Coloquei esse quadrado dentro dessa circunferência. O quadrado de lado A. Cara, se eu calcular... Vou pegar aqui. Se eu calcular a área desse quadrado aqui, se o lado dele é A, ele é um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais. Quanto que vai valer isso aqui? A ao quadrado, ou A vezes A. E aí, cara, a área desse quadrado, ela é aproximadamente, a área do quadrado, é aproximadamente essa área de azul, que é a área aqui da circunferência. Aproximadamente, né? Por quê? Porque, pô, falta um tanto aqui, ó, faltou um tantão aqui. Faltou esse pedaço, faltou esse, faltou um pouco aqui mais, faltou mais um pouco aqui. Então não é uma madeira muito precisa. Agora, cara, se eu pegar, tacar ali um monte de quadrado, pô, ficaria difícil, né, de visualizar. Mas agora vamos pegar um triângulo. Cara, se eu pegar um triângulo aqui, ó, pegar um triângulo, esse triângulo aqui, amarelinho aqui, ó, que eu tô pintando aqui, no caso aqui tá ficando laranja, né? Taquei ele dentro da circunferência, cara. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Certo? Então a gente pega aqui, ó, traça aqui no meio, essa vai ser a altura. Então essa aqui vai ser a base e essa aqui vai ser a altura. Se eu pegar, eu vou calcular a área desse triângulo pretinho aqui. Como ele está dividido aqui, eu multiplico por 2, tem a área desse triângulozão preto aqui. E eu fiz isso em diversos triângulos, tem diversos triângulos aí dentro, como você pode ver. Tem 1, 2, 3 aqui, uma pá de triângulo. E, então, se eu fizer isso, cara, e somar a área de todos esses triângulos, seria a mesma coisa de calcular aproximadamente a área dessa circunferência. Porém, cara, também, ó, você pode ver aqui, ó, sobrou um pouquinho aqui, sobrou um pouquinho aqui, certo? Sobrou um pouquinho. Então, a área desse monte de triângulo, que a gente chama de polígono aqui, tem vários lados, cara, ela também vai ser aproximadamente a área dessa circunferência. Só que, claro, vai sobrar um pouquinho, né, como a gente falou. Só que é bem melhor, é mais perto do valor real do que daquele quadrado ali, certo? Tem poucos lados. Então, cara, agora vamos extrapolar aqui, ó. Taca ali aí, ó, um monte, 96 polígonos.
um polígono de 96 lados. Cara, quando o cara fez isso, o nome dele era Arquimedes, ele foi medir o tamanho da área de circunferência, tacou-lhe um monte de polígono, um monte de triângulo lá dentro, calculou a área desses triângulos e chegou num valor que era muito próximo da área da circunferência, ou quase exato. Então o que ele fez? Pega aqui comigo. Cara, a gente divide a circunferência aqui, ó, em 4 pedacinhos, certo? O amarelo, opa, aqui, ó, fazer. A gente dividiu em 8 pedaços. 4 azuis. Todos esses pedaços têm o mesmo tamanho, tá? E 4 amarelos. Todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Se eu calcular a área, né, desses quase triângulos, né? Se você para ver aqui, ó. Se você vir aqui e traçar uma reta aqui, aí vira um triângulo. Mas aí vai faltar um pouquinho, que é aquela parte ali que ficou faltando. É quase um triângulo. Se eu pegar e, cara, tacar ali infinitos, aí tem abstração. Tacar ali infinitos triângulos, de forma que cada vez mais eu tenha mais triângulos aqui. Cara, até a área, até a base do triângulo ser minusculamente, quando você der um zoom aqui, ó, você perceber que essa curva aqui, ó, é quase uma reta, que vai ser a base. Então você pode calcular, cara, a área desses triângulos e somar, que vai dar exatamente a área, adivinha, da circunferência. Então vamos fazer aqui? Eu peguei aqui esses 8 triângulozinhos, 4 azuis, 4 amarelos, coloquei eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei todos eles aí. Beleza. Lembrando que essa partezinha em preto aqui, ó, essa partezinha é o raio. Certo? Aqui é o raio. Então, o raio tá aqui também. Aqui, ó. Esse aqui também tá o raio. Beleza? Então, deixa eu só marcar aqui direitinho, bonitinho. Raio. Cara, o raio tá ali. Aí eu peguei, cara, e taquei ele aqui, ó, infinitos triângulos. Olha o tanto de triângulo aqui. Mas taquei ele em infinitos triângulos. Fui aumentando o número de triângulos aqui. Eu sei que se eu calcular depois a área deles, isso vai me dar aproximadamente a área do circunferência. Agora, cara, vamos aqui, ó, pegar aqui, ó, taquei um monte de triângulos. Vamos supor que foi ficando cada vez mais assim, ó. Olha os triângulos aí, o que foi acontecendo com os triângulos. Olha o que foi acontecendo com os triângulos, cara. Você é louco, mano. Eu tô exprimindo ali, mas vamos supor que eu tô tacando infinitos. Aqui teria muitos mais triângulos nessa parte que tá em branco aí. Fui exprimindo. Ó, aqui não dá mais pra exprimir, não, hein? Aqui, ó. Toda a mão aqui. Fui exprimindo aqui. Tacar pra cá agora. Fui exprimindo, cara. Conforme eu vou exprimindo, o número desses triângulos vai ficando cada vez mais assim, até se parecer com o quê? Com o quê? Um retângulo. Olha aqui. Tá vendo esse retângulo que eu acabei de traçar? Se eu somar a área todos esses triângulos infinitos, cara. Se eu pegar a área desses triângulos infinitos, isso aqui vai me dar a área desse retângulo. Certo? Lembrando que esses infinitos triângulos antes eram da circunferência, agora eu peguei eles e transformei eles num retângulo. Por quê? Porque eu sei que esse ladinho aqui, eu sabia que era R. Certo? Que é R. E quanto que é aqui, cara? Quanto que vale essa parte aqui de cima? Que a gente quer saber. Pô, aqui em cima, eu peguei 4 triângulos. Então 4 triângulos amarelos, ou 2 azuis e 2 amarelos, seria essa parte aqui. Seria metade dessa circunferência. Metade do comprimento dela. Lembrando que o comprimento é 2πr. Certo? Se eu peguei só a parte de cima, peguei só metade. Ou seja, 2πr dividido por 2, que é só metade disso. Eu não peguei inteiro o comprimento, peguei só metade dele. O 2 aqui em cima com 2 aqui embaixo corta. Então vai sobrar só πr, que vai ser essa parte aqui de cima. Então a parte de cima aqui equivale a πr. Então aqui é πr. Agora, meu amigo, olha só. Quanto que vale a área desse retângulo? Quanto vale? Lado vezes lado, ou base vezes altura. Quem que é a base? Então a área aqui desse retângulo, que vai ser também a área da circunferência. Base vezes altura. Base vezes altura. Então a área do retângulo, que é a área aproximada da circunferência. Base vezes altura. Quem que é a base? πr. Certo? Se aqui é base, aqui também é. Não pira, não. πr. E quanto que é a altura? R. Então, a área da circunferência, πr ao quadrado. É isso. É isso.
A área da circunferência é πr ao quadrado. Você percebeu que foi que a gente construiu aqui desde o começo, aqui, comprimento, a circunferência, o diâmetro, o raio, o π, da onde vem a área dessa circunferência. Pô, cara, você já sabe tudo para poder calcular as coisas em uma circunferência. A única coisa que você não sabe, que eu vou deixar para mais para frente, é calcular esse pedaço aqui, ó. Tem uma maneira de a gente calcular isso daqui sem aproximar para vários triângulos, né? Sem traçar essa reta aqui, aproximar vários triângulos. A gente pode calcular. Tem a ver com o ângulo, tem aqui. Mas depois a gente mostra isso aí, beleza? Então eu queria te mostrar isso aí, cara. Guarda isso aí. Então a área da circunferência é πr ao quadrado. Beleza? Falou. Até a próxima aula aí, hein? Tamo junto.